E aí pessoal, tudo bem? Felipe aqui do Quero Ser Engenheiro e hoje estaremos dando continuidade às nossas aulas de análise estrutural. Hoje estaremos entrando no capítulo 3 do livro do Soriano, onde nós vamos estudar vigas, viga Gerber, analisar vigas usando o método das seções e utilizando o método das equações diferenciais de momento e de cisalhante. Tá? Então na aula de hoje será a parte 1, aprenderemos método das seções e os diagramas normais, cisalhante e de momento. Porém, primeiro, nós precisamos analisar aqui quais são as convenções adotadas. Tá? Isso a gente adota para facilitar a construção dos nossos diagramas. Tá? Então, por convenção, a normal a gente adota como positivo quando ela está para fora aqui da viga, tá? Normal positiva e normal positiva. Torção, a nossa torção positiva será de assim, assim e assim, tá? Assim. Torção positiva. A nossa cisalhante, olhando do lado direito, temos para baixo e aqui do lado esquerdo para cima, tá? E o momento, o nosso momento será de assim, positivo. E por que isso? Por que o momento positivo assim? Porque quando a gente analisa a armadura, a gente fala que a nossa armadura deforma desta maneira, que seria a viga iria deformar desta maneira, a gente fala que ela é positiva, tá? Então, é isso a nossa convenção. Todos esses daqui são positivos. Então, a nossa forma geral seria essa daqui, analisando cisalhante, normal e momento, tá? Não vamos trabalhar com torção ainda aqui, não é o nosso foco, tá? Então, aqui, aqui. Sabemos que o nosso momento positivo é de assim, aqui, de assim. Porém, se vocês ficarem com dúvida nisso daqui, agora o de cima, como é que a gente faz? Analisemos isto. Podemos traçar aqui como se isto fosse uma armadura positiva. E quando nós rotacionamos isso aqui 90 graus, a gente vai ver que o momento ficará nessa estrutura aqui desta maneira. Aqui e aqui, tá? Porque caso nós tivéssemos uma viga aqui conectada a essa daqui, nós vamos ver mais para frente, essa daqui seria a nossa adoção. Se nós tivermos aqui, por exemplo, este daqui, aqui, tá? A gente vai ver isso mais para frente, como usar essa fórmula geral, que será quando nós vamos aprender sobre os pórticos, tá? Então, aprendida essa parte de convenções, vamos aprender logo o método das seções. O que é o método das seções? Nós utilizamos isto, nós iremos cortar a estrutura, como toda estrutura está em equilíbrio, qualquer ponto está em equilíbrio, qualquer parte da viga vai estar em equilíbrio. Então a gente pode cortar ela e fazer uma análise de como seus esforços internos, seus momentos, cisalhantes e forças normais. E com isso a gente consegue construir um diagrama. Tá? Então, vamos primeiro olhar esse primeiro exemplo aqui para a gente poder aprender. Tá? Então, a primeira coisa que vamos fazer é calcular as reações. Um modo fácil de ver, temos que nossa força P está distribuída ao longo de L. Tá? Então, como a distância aqui do centroide de P iria ser o meio, por equilíbrio, as nossas reações, vamos chamar isso de ponto A e ponto B. As nossas reações são NA e NB. E se a gente fosse reduzir essa força, uma única força pontual para calcular os esforços, nós teríamos aqui o P. P o quê? P vezes L. Então, o nosso NA vai ser igual ao nosso NB, que será de PL sobre 2 para cima.
tá? Isso aqui é a nossa primeira análise, a gente já aprendeu a fazer isso nas primeiras aulas, tá? Então, agora a parte importante mesmo que é fazer o método das seções, tá? Então, como a gente faz para fazer esse método das seções? Eu aconselho vocês toda vez desenhar. Desenhar ajuda demais para a gente analisar, tá? Então, temos aqui o nosso apoio, A, e a gente pode cortar a seção aonde a gente quiser. Eu quero cortar aqui, por exemplo. Tá? Vamos cortar aqui. É o nossa seção, tá? Vou chamar de seção 1, que é o nosso corte. Então, se nós fizermos aqui, nós temos toda a carga distribuída. Atenção, sempre que a gente faz um corte, não coloque a força reduzida. A gente só reduz esta forma no centroide apenas para calcular as reações de apoio. Mas quando a gente for calcular as forças internas, é importante a gente colocar lá na forma distribuída, tá? Então, temos aqui o nosso corte. Temos aqui nossa carga distribuída, P, certo? Agora seria P por comprimento, né? Mas dá para entender. E nós temos aqui o nosso NA, que é de PL sobre 2. E temos uma distância aqui, certo? Porque o corte ele pode ser realizado em qualquer local da estrutura, tá? Então, vamos colocar aqui uma distância de x, beleza? E esse x varia do quê? Varia de A até o B, porque a gente pode fazer o corte em qualquer local aqui. Então, nós temos aqui força normal, adotando a convenção. Normal é positiva para fora. Nossa cisalhante é para baixo. V. E o nosso momento é nesse sentido. Momento. E como a gente pode analisar essa estrutura? A gente pode analisar pelo equilíbrio dela. Então, a primeira coisa, vamos fazer aqui somatória de força em x igual a zero. Tá? Força em x. O que nós temos? Nós temos N mais nada, certo? Mais nada, porque ele é a única força horizontal, igual a zero. Com isso, temos que N igual a zero. Vamos colocar aqui, né, seria... Ó, o exercício, quando a gente for fazer, vai ser quilonewtons, mas aqui a gente está ignorando isso por um momento. Então, N igual a zero. Somatória de força em Y igual a zero. Então, vamos analisar aqui. Temos PL sobre 2 para cima. E nós temos a nossa carga distribuída. Como aqui não era P vezes L, a nossa carga, então, temos aqui que o nosso P, mas aqui P vezes X. Então, menos PX. Menos o nosso V que está para baixo. Isso é igual a zero. Com isso, temos que V será P em evidência, L sobre 2, menos X. Ok? Então, a gente consegue já ver aqui que a cisalhante será zero quando x igual a L sobre 2, certo? Então, quando ele estiver no meio da estrutura, a nossa cisalhante será zero. E ele vem diminuindo, é L sobre 2 menos x, certo? Porque quando x igual a zero, nós temos aqui a nossa própria reação em A, PL sobre 2. Então, toda vez que a gente for andando para a direita, o nosso V vai diminuindo. Tá? E, por fim, podemos fazer somatória de momento na seção 1, certo? Seção 1. Então, e a gente sabe que isso aqui tem que ser zero somatório nela. Então, temos aqui PL sobre 2 vezes o seu braço de alavanca, que é x, porém, como ele está girando no sentido horário, menos, mais nossa carga, que nós encontramos que é Px, vezes o seu braço de alavanca. Vocês não concordam que, independente do corte que a gente fizer, o P, a sua carga centroidal, se a gente for reduzir, ela vai estar centrada aqui no x sobre 2. Então,
vezes x sobre 2, mais o nosso momento aqui. Então, a gente encontra que momento será o quê? Podemos deixar o P sobre 2 em evidência, certo? P sobre 2 em evidência. E como o M vai passar negativo para o outro lado, todos aqui vão ficar com sinais contrários. Então, nós temos Lx menos x quadrado. Tá? Se quiser deixar de uma forma aberta, temos PLx sobre 2 menos px quadrado sobre 2. Perfeito, encontramos a nossa cisalhante, a nossa normal e o nosso momento. E agora o segundo passo é nós fazemos os diagramas. Tá? Então, segundo passo é a gente fazer os nossos diagramas. Vamos chamar de DN, o nosso diagrama normal, DV, o nosso diagrama da cisalhante, e DM, o nosso diagrama da normal. Então, sempre o diagrama, a gente vai desenhar literalmente a estrutura. Nossa estrutura é apenas uma viga simples aqui. Então, temos isto, temos isto, temos isto. E aqui nós vamos fazer o nosso DN, DV e DM. Primeiro DN, a gente viu que o N que nós encontramos é zero, e ao longo de toda a estrutura é zero. Então, o nosso DN já é zero logo de cara. Tá? O nosso DV, no ponto A, sempre analisamos da esquerda para a direita. Toda a estrutura da esquerda para a direita. Tá? Porque facilita a gente fazer isso como padronização. DV, a gente sabe que em A nós temos PL sobre 2. PL sobre 2. E a gente já coloca aqui o nosso B? Não colocamos. Tá? Porque a gente vem da esquerda para a direita. Então, como a gente está aprendendo, a gente não coloca. Mas quando vocês pegarem a prática, a gente já vai ver onde ele vai estar posicionado. Tá? Então, vamos colocar aqui na nossa equação o valor de x no ponto B, que a gente está vindo da esquerda para a direita. Vamos colocar o nosso valor de x. Se a gente for ver, taca L igual aqui no x. A gente vai ter menos PL sobre 2. Tá? No B. Menos PL sobre 2. Menos PL sobre 2 aqui no nosso ponto B. E a gente pode ver que isso aqui é uma equação de uma reta. Certo? Então, a gente pode ligar os pontos. Nós temos aqui positivo, nosso diagrama, e negativo. Para normal e cisalhante, o nosso positivo é para cima. Porém, quando a gente for fazer um momento, a gente vai ver que a nossa positiva é para baixo, porque a armadura positiva seria para baixo, como eu expliquei antes. Tá? Então, uma observação que eu queria fazer aqui, sempre, anota isso daí, anota. Sempre que a gente tiver carga distribuída, o nosso diagrama da cisalhante será 1 grau a mais do que a nossa carga. Então, como nós temos carga distribuída, uma equação reta, certo? Então, na nossa cisalhante, nós temos uma equação de primeiro grau aqui. Tá? Perfeito. Então, vamos fazer agora o de momento. A gente sabe que nas duas extremidades é zero o momento. Zero. E a gente vai ver mais para frente que o momento ele é sempre contínuo. Tá? Ele sempre segue um depois do outro. Não vai ter nunca uma explosão de momento assim que sai do seu percurso. A não ser que tenha, por exemplo, momento externo. Tá? Então, vamos analisar aqui. O nosso DM ele é também 1 grau acima do nosso DV. Então, vamos tacar aqui no nosso M. Nós sabemos que aqui é zero, aqui é zero. Como ele é uma equação de segundo grau, a gente precisa de pelo menos 3 pontos para a gente analisar. E qual é o ponto mais interessante? O ponto mais interessante é onde o momento é máximo. E onde isso acontece? Aonde a nossa cisalhante é zero. Então, a gente consegue ver aqui na nossa cisalhante que nós temos na metade é zero. Então, fazemos isso aqui. Tá?
Então, vamos fazer momento para x igual a L sobre 2. Tá? Então, temos PL sobre 2 vezes L sobre 2 menos PL quadrado, que multiplica 2 vezes 2 ao quadrado. Com isso, temos PL quadrado, que multiplica 1 sobre 4 menos 1 sobre 8. Então, nós temos que isto é PL quadrado sobre 8. Nossa, esse valor aqui é muito importante. Anotem isso. Nosso momento de PL quadrado sobre 8. Nós vamos utilizar muito isso ainda. Muito. Então, a gente sabe que o nosso dm na metade, então numa distância de L sobre 2, L dividido por 2, temos que o nosso momento é de PL quadrado sobre 8. Tá? E com isso a gente já consegue traçar o nosso diagrama. Positivo. Tá? Então, vocês verem que o método das seções para a gente fazer o diagrama, o primeiro passo é cortar a nossa estrutura. Nós vamos ver depois onde sempre cortar nossas estruturas, que pode ter mais do que um corte. E para a gente fazer o diagrama, tranquilinho também. Uma observação que eu quero fazer, porque eu falei que é para a gente salvar esse PL quadrado sobre 8. Sempre que a gente tiver carga distribuída, o nosso ponto intermediário, a metade do nosso diagrama, será PL quadrado sobre 8. O que eu quero dizer com isso? Caso nós tivéssemos, por exemplo, um diagrama de momento desta maneira aqui, tá? A gente vai ver mais para frente como isso acontece. A gente vai ver que podemos traçar, ligar os dois pontos aqui, os dois pontos extremos, pegar o ponto médio aqui. A gente sabe que essa altura aqui é de PL quadrado sobre 8, sendo P o nosso valor de carga distribuída, L, este L aqui. Então, sem preocupações, e o L sendo tudo isso daqui. Então, sem preocupações, tranquilinho, tá? Salvem isso, deixem isso salvo na cabeça de vocês, tá? Então, aprendido aqui, vamos fazer nosso exercício número 2. É bem parecido, porém agora nós temos uma viga engastada, tá? Então, primeiramente, vamos calcular aqui as nossas reações, né, no ponto A. A gente pode fazer somatório de força em X, a gente vai saber que é 0. Somatório de força em Y, o que é? Como nós temos uma carga de P distribuída numa distância de L, a nossa reação nada mais é que P vezes L para baixo, certo? Nós teríamos PL para baixo. Então, aqui como reação, temos PL para cima. E o nosso momento, vamos fazer aqui somatório de momento. Somatório de momento em A, como é um engaste, não é uma rótula, nós temos momento aqui. Somatório de momento em A é igual a 0. Então, nós temos, vamos colocar desta forma aqui. Vou colocar assim, momento em A. Então, sabemos que P, sua carga concentrada é de PL, ele vai gerar sentido horário. Então, nós temos PL vezes o seu braço de alavanca. O PL concentrado não está aqui, então nosso braço de alavanca é L sobre 2. L sobre 2. Mais o nosso MA. Na verdade, como ele está sentido aqui, nós adotamos que ele está sentido horário, então é menos MA. Com isso, a gente consegue ver que MA, na verdade, é o quê? PL quadrado sobre 2. Eu não gosto de adotar isso. Não gosto. Por quê esse método aqui?
Porque sempre quando a gente for fazer os diagramas, fica muito mais fácil sempre a gente colocar nossas reações já no modo certo que a gente encontra. Eu prefiro falar que isso é PL ao quadrado sobre 2 no sentido anti-horário. Anti-horário. Tá? Porque, ele, na verdade, ele é positivo o nosso momento, né? Só que a gente é dotado nesse sentido negativo. Então, o nosso momento, na verdade, é este. MA. Tá? Eu aconselho fortemente vocês fazerem isso. Então, calculado aqui o nosso momento em A, o próximo passo é fazer o método das seções. Então, a gente pode cortar onde a gente quiser. Então, vamos cortar aqui, a nossa seção 1, e vamos desenhar aqui. Aqui, o nosso engaste sofreu um corte, S1. Então, a gente tem a nossa carga distribuída aqui. Ponto A, nós temos PL, PL, e nós temos momento de PL quadrado sobre 2. Então, a gente precisa encontrar o nosso V1, nosso V, o nosso N e o nosso M, sempre adotando a convenção. Senão vai dar ruim quando a gente fizer o diagrama. Então, vamos lá. Somatória de força em N, em X, é igual a zero. A gente já consegue ver de cara que N é igual a zero. Somatória de força em Y igual a zero. Temos o quê? Nosso Y, PL positivo. Nós temos a nossa carga P distribuída por esta distância aqui, X. Certo? Então, o nosso valor de P é Px. Então, a gente pode substituir essa carga distribuída aqui pelo nosso Px, certo? Então, menos Px menos o nosso V. Então, a gente encontra que V nada mais é que PL menos Px. Perfeito. E agora, por último, a nossa somatória de momento em S1 é igual a zero. Então, PL gira no sentido anti-horário, então, gira no sentido horário. Então, menos PL multiplica o braço de alavanca, que é X. Nós temos Px gira no sentido anti-horário, então é positivo. Px multiplica seu braço de alavanca. Como o centroide aqui desse retângulo é a metade, o braço de alavanca do Px é metade de x. X sobre 2. Mais o nosso momento externo, que é de PL quadrado sobre 2. Então, com isso, temos que mais o nosso momento aqui. Então, nós temos que o nosso momento será o quê? PLx menos Px quadrado sobre 2 menos PL quadrado sobre 2. Se a gente for analisar, quando a gente colocar x igual a L, vamos ter PL quadrado, PL quadrado, PL quadrado. Então, isso daqui vai dar zero. Isso aqui, tá? Então, perfeito. Então, agora, nosso segundo passo é fazer os diagramas. Segundo passo, diagramas. Então, temos o nosso diagrama. Eu nem vou fazer o diagrama normal, tá? Porque a gente sabe que não tem normal em nenhum momento. Então, aqui e aqui. Nós temos o nosso DV e o nosso DM. Então, vamos analisar o DV. A gente sabe que no ponto A, nós temos PL. Então, perfeito. PL. Se a gente for analisar aqui nossa equação de V, quando x igual a L, é zero. Tá?
E como eu tinha falado antes, carga distribuída, a nossa equação, nosso diagrama de V será um triangular. Então, carga distribuída, triangular, liga um ponto ao outro. Feito o nosso DV. Então, a gente consegue ver que na extremidade, que o engaste, o nosso isolante é máxima, e ela vai reduzindo até o nosso final, que vai ser zero. E o nosso momento? A gente sabe que o momento em A é o quê? Negativo. Não é positivo. A gente não adota o sentido horário ou anti-horário. Para fazer o diagrama, a gente adota a convenção. Então, aqui a gente consegue ver que o nosso MA está contrário à convenção. Se a gente for analisar o lado esquerdo, ó, o lado esquerdo ele é neste sentido, é no sentido horário seu positivo. Então, quando a gente for fazer o diagrama, ele é negativo, e o negativo deste é para cima. Então, porque o MA ele vai fazer isto daqui com a estrutura. A nossa viga, a tendência é de ficar assim. E isso significa uma armadura negativa. Então, ele é negativo esse momento. Tá? Agora, coloquemos aqui x igual a L. Então, temos P momento para x igual a L. Temos PL quadrado menos 2 vezes PL ao quadrado sobre 2. Então, perfeito, isso daqui vai dar zero, assim como a gente queria. Zero. Agora será exatamente o exemplo que eu tinha falado acima. Será desta forma aqui o nosso momento. Deixa eu até levantar um pouco aqui. Será desta forma aqui o nosso momento. Porém, para a gente traçar esse diagrama, a gente não pode fazer simplesmente um esboço. A gente precisa realmente definir o nosso diagrama. Então, tracemos aqui. Ponto médio, nós temos aqui L sobre 2. E a gente pode calcular essa distância aqui, que é o quê? P L ao quadrado sobre 8. Isso aqui sendo um momento negativo. Tá? Perfeito. Fizemos isso. Aí vocês podem ter a seguinte dúvida. Por que o nosso diagrama não ficou desta maneira aqui? O nosso diagrama de momento. Por que ele não ficou desse modo aqui? Isso não seria possível porque a gente viu lá em cima uma teoria de que isto acontece. Então, isso aqui não é possível, porque a gente sempre faz esse traçado de PL quadrado sobre 8, é sempre para baixo, nunca para cima. Para cima está totalmente errado. Então, é isso aqui que acontece. Tá? Então, nós temos isto aqui como resposta. Então, vamos agora fazer uma questão mais realista, sem ter esse L, P, com valores reais. Tá? Então, temos aqui essa estrutura, nós temos o ponto A e ponto B. Essa questão aqui é do capítulo 3 do Soriano, 3.7.3, exercício 8. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é cálculo dos apoios, das seções de apoio. Então, coloquemos aqui o nosso VA, o nosso NA e o nosso VB, certo? NA tem força horizontal porque ele é fixo e B não tem porque ele é móvel. Então, já vamos decompor também essa força aqui, era de 10 kN aqui. Já vamos decompor essa força aqui. Nosso vertical é o quê? É 10 vezes o nosso seno de 60. Seno de 60 é 0,866. Então, nós temos 8,66 kN. E a nossa horizontal é de 10 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, vamos colocar aqui 5 kN. Então, vamos fazer somatório de momento, somatório de força na horizontal igual a zero. Então, nós temos 5 menos o nosso NA. Com isso, NA igual a 5 kN para a esquerda mesmo.
somatório de momento. Somatório de momento em A igual a zero. Eu podia fazer em A ou B, escolhi fazer em A. Então, nós temos 8,66 vezes nosso braço de alavanca, que é 2, e como ele gira sentido anti-horário, ele é positivo. Próxima força, 15. 15 não gera momento em A. 20, nós temos a carga distribuída de 20, então ele vai gerar sentido no seu centroide aqui, será 20 vezes 6, que é 5 mais 1, então 120, e irá gerar no sentido horário, então ele será negativo, então será menos 120 vezes 3, porque é metade de 6, menos 15 vezes também o mesmo braço de alavanca, 6 aqui, mais nosso VB vezes o braço de alavanca, que é 5. Com isso, temos que o nosso VB é de 86,536 kN para cima. Perfeito. Agora só falta encontrar o nosso VA. A gente pode fazer isso por somatório de força em Y, igual a zero. Então, isso será menos 8,66 menos 2 vezes 15, certo? Porque nós temos tanto aqui quanto aqui, menos 120, que é o que a gente tinha calculado antes. É 20 distribuído por 6 metros, mais o nosso VA, mais o nosso VB, que é de 86,536. Com isso, a gente conta que o nosso VA nada mais é que 72,124 kN para cima. Então, agora, o nosso próximo passo, depois de calcular os apoios, é fazer o método das seções. E quantas seções nós vamos fazer? Sempre fazemos seções quando temos novas forças ou novos momentos externos ou quando temos apoios. Então, vamos fazer 1, 2, 3 quartos. Então, nossa seção 1, nossa seção 2 e nossa seção 3. Então, segundo passo, método das seções. Então, nossa seção 1 primeiro. Temos esta viga, o nosso corte, teremos nosso V1, N1, M1, 5 kN, 8,66 kN, e nossa distância aqui é de x. Nosso x, tal que x está entre 0 e 2, certo? Nós estamos pegando daqui até aqui. Então, podemos fazer aqui somatório de força em x igual a 0. Então, temos que isso é 5 mais o nosso N1. A gente vai ver que N1 é igual a menos 5 kN. Nesse sentido aqui. E aqui a gente não arruma, a gente não tira o sinal negativo, tá? A gente só tira e arruma quando nós estamos fazendo as reações de apoio. Aqui a gente deixa o sinal negativo. Isso é importante quando a gente for fazer os nossos diagramas. Próximo passo. Somatório de força em Y igual a 0. Então, isso vai ser menos 8,66 menos o nosso V1. Então, V1 é menos 8,66 kN. Somatório de momento da seção 1 igual a 0. Então, nós temos a nossa força de 8,66 girando no sentido anti-horário, então positivo, vezes o nosso braço de alavanca, que é x, mais o nosso M1. Com isso, temos que M1 é de menos 8,66 kN. Então, perfeito, perfeito,
Perfeito. Analisamos aqui, então, a nossa primeira seção. Vamos analisar agora a nossa segunda seção. Então, o que nós temos aqui? Sempre a gente analisa da esquerda para a direita, certo? Só que como a gente vai fazer a nossa seção 2, a gente não pega daqui até aqui. Não. A gente pega daqui até aqui. Porque se a gente fizesse do ponto A para frente, a gente teria que levar essas forças adiante. Porque esse ponto aqui também sente essas forças aqui. Então, para não ter que ficar levando para frente nossas forças, a gente vem desde o começo até a nossa seção. Então, temos aqui o nosso 5 kN, 8,66 kN, ponto A. Nosso ponto A nós temos 5, certo? Temos aqui para cima 72,124, mas a gente também tem 15 para baixo. 15. A nossa carga distribuída. O nosso corte. Seção 2. Tá? E o nosso x agora, ele vem desde o começo de novo. Porém, as equações que nós achamos nossos valores, eles serão apenas desse ponto para frente. Tá? Deixa eu arrumar aqui que eu estava vendo. Vezes x aqui, certo? Ele varia. Então, e o nosso x aqui, ele vai variar de 2 até 7. Que é 5 mais 2, né? Então, o primeiro passo aqui é igual ao outro. Vamos fazer V2, N2 e M2. Então, somatório de força em X igual a 0. Isso é 5 aqui, menos 5 aqui, mais o nosso N2. Então, N2 igual a 0 kN. Próximo passo, somatório de força em Y igual a 0. A nossa carga distribuída aqui é de 20, certo? Então, 20. Somatório de força em Y igual a 0. Temos menos 8,66 mais 72,124 da nossa reação aqui em A, menos 15, que está para baixo, menos 20 vezes x, tá? Menos o nosso início aqui, que é o quê? 2. Observe que essa distância aqui é de 2, certo? Então, x menos 2, que é por onde ela de fato está distribuída. Deixa eu puxar isso um pouquinho mais para cá. É isso. E também temos o nosso V2, menos V2. Com isso, encontramos que o nosso V2 é de 88,464 menos 20x. Perfeito. E, por último, temos aqui o nosso somatório de momento na seção 2 é igual a 0. Isso será o quê? Temos 8,66, girando sentido horário, então é positivo, vezes o nosso braço de alavanca, que é todo esse x aqui, certo? Mais, já vamos colocar mais aqui, mais 15, vezes o nosso braço de alavanca, que é x menos 2. X menos 2. Deixa eu passar isso daqui para cá, que vai ficar grande daqui. Menos 72,124 vezes nosso braço de alavanca, que é x menos 2 de novo. X menos 2.
mais a da nossa carga distribuída. A carga distribuída é 20 vezes x menos 2 vezes o braço de alavanca, que é o quê? Daqui, ela vai estar concentrada aqui, certo? Pelo centroide. Então, a distância é de x menos 2 dividido por 2. X menos 2 dividido por 2, mais M2. Com isso, encontramos que o nosso M2 é de 88,464x menos 10x² menos 154,248. E, por fim, temos a nossa seção 3. E a mesma história de sempre. Somatória de força em x igual a zero. A gente vai encontrar que o nosso N3, novamente, a nossa normal, será zero. Então, temos aqui e nosso momento aqui. Então, de novo, se a gente fizer somatório de força em x igual a zero, o nosso N3 será zero, certo? Porque nós temos 5 para a direita e 5 para a esquerda. Somatório de força em y igual a zero. Então, aqui vai ficar grande. Vamos lá. Menos o quê? Já vou botar tudo para baixo, tá? 8,66. Só relembrando que o nosso x, ele é tudo isso. Então, ele vai variar de 7 até nosso comprimento total, que é de 8. Então, menos 8,66, menos 15, então já deixei o menos em evidência aqui, mais também a nossa carga distribuída, que é de 20 vezes. A gente sabe que aqui é 2. Então, ainda assim, é de 20 vezes essa distância aqui, ó. Essa distância por onde ela está distribuída, que é o quê? X menos 2. Então, x menos 2, foram todas as cargas negativas. Então, mais o nosso 72,124, mais 86,536, menos o nosso V3. Então, a gente encontra aqui V3 será igual a 175 menos 20x. Perfeito. E agora só falta calcular o momento aqui. Então, somatório do momento na seção 3 é igual a zero. Temos 8,66, que multiplica o nosso braço de alavanca total, que é x, que está girando anti-horário, mais 15, que multiplica o braço de alavanca, que é x menos 2, mais, menos aqui, 72,124, que multiplica o mesmo braço de alavanca aqui da nossa força de 15, que é x menos 2. Temos também a nossa reação em B, que será, a gente sabe que toda essa distância aqui, nós temos 5. Então, menos 86,536, que multiplica o seu bracinho de alavanca, que é esse pequenininho aqui. Esse pequeno é x menos 7. X menos 7. Mas a gente ainda tem a da carga distribuída, que é 20 vezes. A gente vai colocar o centroide aqui dela, tá? Então é 20 vezes x menos 2, que multiplica o braço de alavanca, que é o quê? Se a gente sabe que tudo isso é x, aqui é 2, então é x menos 2 dividido por 2. X menos 2 dividido por 2, mais o nosso M3. Com isso, temos que M3 é 175
menos 10x² menos 760. Então, encontramos todas as forças aqui. Eu vou dar uma organizada e vamos fazer os nossos diagramas. Então, o primeiro diagrama que nós vamos fazer é o diagrama da normal. Nós sabemos o quê? Sempre colocamos nosso valor inicial. Tá? Se a gente olhar aqui, o correto, né, da barra seria o 5 para fora. Né? O 5 aqui. Então, ele é negativo, 5. E ele anda até o ponto A. O ponto A, ele também é negativo, né? Ó, a gente achou que o nosso N1 é negativo. Então, negativo. Certo? Menos 5. Já vamos deixar todos os nossos diagramas em kilonewton e quando for momento, kilonewton vezes metro. Perfeito. Agora vem as maiores complicações. Vamos fazer o nosso diagrama da cortante. Inicialmente aqui nós temos 8,66. Mas a gente for analisar, o modo correto é este daqui para cima e nosso 866 está para baixo. Então ele já é negativo, nosso cisalhante, menos 8,66. E se a gente for ver aqui, o nosso V1 ele continua constante até o nosso x que a gente determinou. A gente determinou que essa equação, esse valor era válido até 2 metros. Tá? Então, esse daqui é constante até os 2 metros. Negativo. E o que ocorre? Nós temos aqui daí, nós temos que colocar sempre o apoio aqui, a nossa reação de apoio, tá? Então, temos aqui uma explosão de 72, é 72, na verdade, menos o nosso 15, né? Então, será 72,124 menos 15, menos nosso 8,66, que dá 48,465. Então, sempre que for construir o gráfico, a gente estava aqui embaixo, certo? E a gente veio parar aqui em cima. Esse salto é o valor no ponto A, que é 72 menos, 72,124, menos o nosso 15. Então, esse foi o valor do nosso salto. Continuando, o nosso V2, então, nosso V2 vinha daqui até esse ponto. Se a gente colocar x igual a 7, nós vamos ter 88,464 menos 20 vezes 7. Com isso, a nossa cisalhante será de, vamos colocar aqui, menos 51,536. E como a carga é distribuída, a gente consegue ver que nossa equação aqui é de uma reta, né? A gente já pode ligar os dois pontos aqui. Tá? Então, menos 51,536. E agora a gente tem esse valor aqui de B. Então, a gente pega esse valor e soma 86,536. Com isso, nós temos o valor de 35. Então, 35 positivo. E agora, por último, só falta o nosso V3, certo? Que é a fórmula, a nossa equação serve para este comprimentinho aqui. Mas lembrando que o x, ele vem desde o início, tá? Então, que valor é este final aqui? Nós temos 175 menos 20 vezes 8. Então, é 175 menos 160, porque é 20 vezes 8. Então, a gente termina aqui com um valor de 15. Então, positivo, negativo, positivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem para mim, podem me mandar, sem problema nenhum.
Então, por fim, aqui só falta a gente calcular o diagrama de momento. Então, a gente sabe que ele tem, como não tem momento externo, ele começa no zero e vai até o zero. Tá? Então, a gente fez o nosso M1 daqui até o nosso 2, esse M1 aqui. Então, ele começa no zero e quando x igual a 2, a gente faz 2 vezes 8,66, 17,32. Isso negativo, como é negativo é para cima. Então, menos 17,32. Próximo, M2. Se a gente for tacar também o 2 aqui, colocar x igual a 2, vocês vão achar o mesmo valor de menos 8,66. Isso porque o momento, o diagrama, ele é constante, tá? Então, se a gente for analisar aqui a nossa viga, a gente vai ver que a carga é distribuída. Então, e como o nosso diagrama aqui é triangular, da cisalhante, a gente sabe que o do momento, ele será uma parábola, ok? Então, no nosso M2, a gente pegou do A até o ponto B. Então, taquemos aqui x igual a 7. Então, 88,464 vezes 7, menos 10 vezes 49, menos 154,284. Com isso, a gente encontrou que o momento é de menos 25, vou colocar aqui, menos 25,036. E como que a gente vai fazer essa parábola? Vocês podem pensar, ele é de assim? Ou ele é de assim? Mas a gente vai saber disso? A gente sabe, a gente consegue construir sabendo que o nosso momento máximo é quando a nossa cisalhante é zero. E isso acontece nesse ponto aqui. Porém, a gente precisa saber o nosso valor de x para colocar aqui no nosso diagrama. Então, a gente pode fazer a seguinte. Nós sabemos que 48,465 está para x, assim como menos 51,536 está para 5 menos x, certo? Porque tudo isso daqui vale 5 no nosso desenho assim. Então, é apenas fazer isso daqui. Então, vamos fazer aqui o nosso cálculo de x. Então, 48,465 está para x, assim como 51,536 está para 5 menos x. Com isso, vamos ter 5 vezes 48,465 dividido pela soma dos dois, que vai ser 48,465 mais 51,536. A gente encontra aqui que o x é de aproximadamente 2,42 metros. Então, qual que será o nosso valor aqui, né? Então, a gente precisa utilizar nossa equação M2. Só que o x não será 2,42, certo? Será 2,42 mais o nosso 2 metros aqui. Então, o nosso momento máximo será aqui no ponto, uma distância de 4,42. Esse será o nosso momento máximo. Então, temos 88,464 vezes 4,42 ao quadrado, menos 10 vezes 4,42 ao quadrado, menos 154,248. Chegaremos aqui num valor de aproximadamente 41,4. Então, a gente consegue agora já desenhar a nossa parábola. Será desta forma aqui. Porque é importante a gente saber isso, o ponto máximo, porque quando a gente for projetar uma estrutura, a gente precisa dos valores máximos, para a gente saber da nossa espessura, de qual material usar. Então, isso daqui é importante a gente saber colocar o ponto mais para baixo.
tá? E o que a gente pode fazer também é agora o M3. A gente sabe que é uma equação quadrática, certo? E aqui a nossa distribuição ela é triangular, porque a carga é distribuída. Então o que a gente pode fazer é fazer a nossa parábola e a gente precisa de um terceiro ponto aqui para fazer bonitinho. Então o que a gente pode fazer? Traçar uma reta, pegar o ponto intermediário aqui e falar que este valor aqui é o quê? PL² sobre 8. E quanto é esse valor? Nós sabemos que a carga distribuída ela é de 20. Este comprimento aqui é 1 metro. Então, 1. Isso aqui dividido por 8. Então, 20 dividido por 8 é 12,5. Então, a gente conseguiu aqui construir nossos diagramas, tanto normal, quanto cisalhante, quanto de momento. Então, a gente também pode colocar negativo aqui, positivo, negativo. Então, conseguimos aqui calcular a nossa cisalhante, a nossa normal e o nosso diagrama de momento. Tudo certinho, tá? A minha dica que eu quero retomar é: faça sempre os cortes se aparece uma nova força ou um novo apoio. Quando a gente for calcular aqui, chegamos até esse ponto. Para a gente vir até aqui, a gente faz este valor mais a nossa reação aqui, por exemplo, no ponto A, que era este e este. Outra importância, PL² sobre 8. Isso aqui é muito importante, você viu que facilita a gente fazer nosso gráfico. E para a gente fazer aqui nosso diagrama de momento, o ponto máximo é sempre quando o nosso cisalhante é 0. E nós podemos fazer essa relação de triângulo aqui para conseguir calcular o nosso ponto certinho. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me mandar, estou aberto. Eu sei que sábado vai ter prova. Façam bastante questão disso, tá? E já já eu libero também umas questões de pórtico, tá? Então é isso e até a próxima.